Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 3, agora vamos aprender a trabalhar com as superfícies. Superfícies, pelo menos a noção intuitiva, não é novidade para vocês não, pessoal. Já trabalhamos com, sei lá, eu tenho aqui uma curva em R2. Deixa eu desenhar aqui o nosso R2. Tá aqui, nosso R2. Aqui eu tenho o eixo do X. Aqui eu tenho o eixo do Y. E aqui temos a origem. Deixa eu mudar a canetinha. Vou considerar a canetinha agora em amarelo. Pronto. Aqui eu tenho um intervalo AB. E tenho uma gama que sai desse meu AB e chega em R2. Essa gama está aqui representada a sua imagem ou o seu traço. Uma gamazinha como essa, você consegue descrever ou percorrer toda essa gama, todos os pontos ou as várias posições ao longo dessa gama, ou as várias posições que esse ponto ocupa em R2, sempre seguindo essa gama, olhando para T's que estão aqui no intervalo AB. Vocês sabem como fazer isso? Vocês estão diante de uma curva. Você consegue descrever todo esse conjunto aqui em amarelo, que é o traço dessa curva, ou a imagem dessa curva, através desse Tzinho aqui, que é chamado parâmetro para a nossa curva T. É isso que estamos fazendo. Então, se eu percorro todo esse meu intervalo AB, eu consigo descrever todo o traço da minha curva gama. O que vamos fazer agora é tentar olhar para objetos não apenas mais em R2, pessoal, mas em R3. Vamos olhar para objetos em R3. Vou considerar aqui a canetinha em azul. Eu vou olhar para R3. Dentro de R3, aqui eu tenho o eixo do Y, aqui eu tenho o eixo do X, aqui eu tenho o eixo do Z e aqui é a origem. Dentro de R3, temos uma figura como esta. O que vamos fazer é descrever ou percorrer toda essa figura em vermelho aqui que mora em R3. Vamos descrever tudo isso aqui. Só que eu não mais vou utilizar um parâmetro como foi feito aqui para a curva. Vou ter que considerar dois parâmetros. Então, agora eu vou partir não mais de R, mas de R2. E consigo obter todos esses pontinhos que moram nesse conjunto em vermelho, através desses parâmetros que moram em R2. Só que como eu vou fazer isso, é algo que você já conhece. Não é novidade para vocês. Porque você já sabe como trabalhar com aplicações vetoriais que saem de R2 e chegam em R3. Vocês já viram como trabalhar com esse tipo de coisa? Então eu vou pegar aquela informação que vocês já trabalharam, já sabem como manipular, vou trazer para cá e a fim de montar essa informação nova, que são chamadas as superfícies. Então a superfície, vou pedir aqui uma nova página. A superfície, vou considerar aqui o R3, canetinha azul. Aqui temos o eixo do Y.
aqui o eixo do x, aqui o eixo do z, e aqui a origem, aqui é o R3. Aí vocês vão olhar para um objeto que mora em R3. No caso, esse objeto será um sólido, basicamente. Você vai olhar para esse objeto que mora em R3. Sei lá, vamos pensar em um objeto aqui. Pode ser isso aqui, né, pessoal? Pode ser esse objeto aqui que mora em R3. Está aqui. Esse objeto que mora em R3, eu quero cobrir todo ele como se eu estivesse colocando uma roupa sobre esse objeto, como se eu estivesse vestindo ele, esse objeto. Só que eu vou fazer isso utilizando termos matemáticos. E a maneira que eu vou fazer isso, eu vou recorrer a algo que vocês já conhecem, que são as transformações que saem de R2 e chegam em R3. Então eu vou considerar uma aplicação que sai de R2. Está aqui o nosso R2. Temos o eixo do x. Aqui o eixo do y. Aqui a origem. Então, saindo de R2, vou considerar o domínio como sendo este conjunto aqui. Vou chamar de ômega. Tem uma aplicação que você já conhece. É uma aplicação vetorial, que ela vai sair de ômega e vai chegar nesse nosso conjunto aqui, que eu vou notar por M2. Ela toma valores ou XY ou IV. Vamos colocar o IV para não dar confusão, pessoal. Aqui eu vou chamar de UIV só para evitar confusão. Pronto. Aqui eu tenho U, aqui eu tenho V. Aí eu mudo também aqui. Então aqui eu tenho U e V. E vou associar a cada pontinho U e V, eu vou associar um pontinho que está sobre essa M2. Então você vai conseguir uma roupagem ou uma roupa que cobre todo esse conjunto M2. E mais, cada pontinho que está sobre essa roupa que conseguiu vestir esse seu conjunto que está em R3, esse nosso conjunto M2, matematicamente você consegue associar a imagem de uma função vetorial que sai de um conjunto ômega que mora em R2, que é esse ômegazinho aqui, chegando em R3. Então, em particular, essa roupa que estávamos procurando para vestir esse conjunto, ela é a imagem de uma função vetorial, ou de uma transformação vetorial, ou de uma aplicação vetorial. Essas palavras são sinônimos que saem desse ômega que mora em R2 e chega em R3. Então, isso aqui é simplesmente a imagem. Aqui é o ômega. Aqui é a imagem de ômega por essa nossa aplicação vetorial F. E com isso, conseguimos generalizar a noção de parâmetro que tínhamos anteriormente para uma curva, onde tínhamos apenas um parâmetro, e agora passamos a ter dois parâmetros para descrever todos os pontinhos que estão sobre esse nosso conjunto em amarelo, pessoal. Então, conseguimos essa roupagem para esse conjunto. Essa roupagem é dada por essa transformação vetorial. Formalmente, a definição é a seguinte. Formalmente, essa é a definição. Então, dado, eu tenho um ômega, que é um subconjunto de R2, uma transformação φ, que sai desse ômega e chega em R3, que a cada U e V pertencente a esse ômega, ela associa φ de U e V, ela vai associar um elemento em R3, como está em R3, eu vou associar a terna XYZ, onde X depende de U e V, o Y depende de U e V, e o Z depende de U e V. Então, isso aqui, essa transformação,
ela vai ser chamada de parametrização. Ela será chamada de uma parametrização de quem? Uma parametrização da sua imagem. A imagem de φ, que vocês conhecem que é uma imagem de uma transformação, pessoal. De uma transformação vetorial, ou de uma função vetorial. Então, é a imagem de φ de u e v, pertencente a R3, tal que o IV pertence a esse nosso ômega. Então, formalmente, esta correspondência aqui é dada por essa definição aqui, pessoal. Então, o que estamos fazendo é isso. Conseguimos uma transformação que é chamada de parametrização. Então, esse aqui é o nome dado agora para as nossas funções vetoriais. Agora serão chamadas de parametrização, pessoal. É esse nome que elas vão receber, certo? Você já viu transformação, melhor, você já viram funções vetoriais, já viram campos vetoriais, que é um caso particular de funções vetoriais, e agora estamos com um caso bem mais particular ainda de funções vetoriais, que são as parametrizações. Então, agora, as nossas funções vetoriais serão chamadas de parametrizações. É esse o nome que ela vai receber. Então, essa é a definição. Por exemplo, o plano, ele é uma superfície parametrizada. Faltou... Peraí, pessoal, isso aqui não tá legal, né? Ficou misturado, deixa eu tirar daqui. Isso aqui é para vir para cá. Ficou feio aí, pronto. Depois que é o exemplo. Prontinho, pessoal. Então, pessoal, o conjunto imagem, ele recebe o nome de... Ele recebe o nome de quê? O conjunto imagem, ele é chamado de superfície parametrizada ou simplesmente superfície. E a notação será a notação que estamos utilizando. Será M2. Então, M2 significa uma superfície parametrizada que mora em R3. Ou seja, M2 significa essa definição aqui. Ou, geometricamente, aqui está o nosso R2, que é simplesmente a imagem dessa transformação ou dessa função vetorial f, que toma valores nesse nosso conjunto ômega, que está contido em R2, e associa valores em R3. Então, a superfície é a imagem de uma função vetorial, pessoal, que sai de R2 e chega em R3. Essa é a definição de superfície em M3. Por exemplo, o plano ele é uma superfície parametrizada, ou simplesmente uma superfície. Por que o plano é uma superfície, pessoal? Vamos ver por que o plano é uma superfície. Então, é sabido de vocês que o plano, ele pode ser considerado como um ambiente que mora em R3, sem nenhuma dificuldade. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Você pode olhar ou pensar no plano como sendo esse conjunto aqui, que mora em R3. Sem nenhuma dificuldade, vocês aceitam que isso é verdade. Então, eu posso pensar no plano como sendo um subconjunto de R3. Aqui eu tenho o eixo do Y, aqui o eixo do X, aqui o eixo do Z. Então, eu posso pensar nesse planozinho como dado dessa maneira. Aqui é a origem, isso aqui acontece. Então, o que queremos é argumentar que esse conjunto aqui em amarelo, o plano, ele é uma superfície. Ou seja, eu obtenho o plano a partir de uma função vetorial que sai de R2 e chega em R3. Ou, em termos pragmáticos,
tenho o plano, eu vou procurar uma roupa que vai vestir esse plano e essa roupa tem características matemáticas. Que características são essas? Dada por uma função vetorial que sai de R2 e chega em R3. Então, é isso que vamos fazer. Como ele não disse que plano é esse, vamos considerar um plano qualquer, pessoal. Como ele não deu mais informações, vamos supor que o nosso plano seja dado da seguinte maneira. Então, esse nosso plano seja, eu vou chamar de plano π, tal que é o seguinte ponto. Eu tenho o ponto P1, que é o ponto de coordenada 0, 1 e 2. Pertence a esse nosso plano. E esse nosso plano seja paralelo aos seguintes vetores. Como ele não me deu nada, eu posso considerar um vetor V1, que é o vetor de coordenada 1, 2, 1, e um vetor V2 de coordenada 2, menos 1 e 1. Então, o que eu tenho que fazer agora é exibir uma função vetorial que sai de R2 e chega em R3, tal que essa função vetorial produz imagem para o ponto P1, de coordenada 0, 1 e 2, e os vetores que são obtidos por essa transformação ou por essa função vetorial sejam paralelos tanto a V1 como a V2. Isso é o que queremos. Então, determinaremos a seguinte função, pessoal. Lembrando que aqui é função vetorial. Eu vou chamar ela de uma fizinha que sai de R2 e chega em R3. Tal que φ de U e V, aqui o 0 e V0, seja igual a P1. E esses vetores V1 e V2 sejam vetores paralelos a vetores obtidos a partir de pontos que estão a partir de vetores que estão nesse nosso plano. Então, como é que eu vou fazer? Então, vou tomar a seguinte função vetorial. Eu vou tomar φ de U e V como sendo a função vetorial U mais 2V, 2U menos V mais 1, U mais V mais 2. Tomei a φ dessa maneira. Quando eu tomo essa φ dessa maneira, o que temos, pessoal? Então, temos que essa φ que eu tomei, a cara dela é da seguinte maneira. Ela é U mais 2V, 2U menos V mais 1, U mais V mais 2. Eu posso reescrever essa minha φ da seguinte maneira. Ó, tudo isso aqui é φ. Tudo isso aqui é φ de U e V. Não esqueçam. Mas eu posso reescrevê-la como sendo igual ao nosso ponto P índice 0 mais U que multiplica V1 mais V que multiplica V2. Eu posso refazer ou reescrevê-la da seguinte maneira. Ou seja, eu posso reescrevê-la como sendo igual ao ponto 0, 1, 2 mais U que multiplica o vetor 1, 2, 1 mais V
que multiplica o vetor 2, menos 1 e 1. Vamos ver se está certo. Somando coordenada a coordenada, 0 mais U mais 2V. Corretinho aqui. Somando coordenada a coordenada, aqui eu tenho 1 mais 2U menos V. Correto também. Somando coordenada a coordenada, tenho 2 mais U mais V. Então, está corretinho, pessoal. Então, realmente, essa nossa função φ, ela é uma parametrização. Deixa eu escrever, né? Portanto, quando eu olhar para essa φ aplicada em todo o nosso R2, ela fornece justamente o plano π que está contido em R3. Logo, φ é uma parametrização para o plano. Logo, φ de R2 em R3 é uma parametrização para o plano π. Assim, pessoal, o plano π é uma superfície parametrizada. Assim, π, ou apenas uma superfície. Isso já basta. Então, se você olhar para esse objeto aqui, tudo em amarelo, você conseguiu vestir ele com uma roupa. Essa roupa tem propriedade matemática, que é essa nossa fizinha aqui, de tal modo que cada pontinho que você pegar em cima dessa roupa, após você ter vestido o plano, você consegue uma U e V que pertence a R2, que vai lhe dar as informações sobre esse pontinho que você considerou em cima dessa roupa, pessoal. Então, essa é a noção de superfície. Então, realmente, o plano π, que mora em R3, é uma superfície. É claro que o plano π também mora em R2, não tem nenhum problema, pessoal. Mas você está olhando para ele em R3, certo? Não tem nenhum problema, não. Não dá nenhuma dificuldade em perceber isso. Ah, escrevi 2 vezes, não está certo. Não foi feito lá. Aí, um outro exemplo, pessoal, é que o cilindro, ele é uma superfície parametrizada. Então, vamos lá. O que é o cilindro? Quando eu falo em cilindro, eu estou falando da seguinte figura. Dá para fazer o cilindro de modo fácil. Eu vou utilizar aqui. Pronto. O que é o cilindro, pessoal? Quando eu falo cilindro, do jeito que está aqui, sem nem mais um detalhe, estou me referindo a essa figura aqui. Essa figura aqui é que eu estou chamando de cilindro. Eu estou dizendo que o cilindro é uma superfície parametrizada. Do jeito que você olhou para ele aqui, não está claro que ele mora em R3. Então, vamos colocar ele em R3. Vou considerar os eixos coordenados. Vou deixar esse cilindro morando em R3. Tá aqui. Tá aqui. Não coloquei no centro. Onde você quiser colocar, coloca. Pode ser deitado, não importa, pessoal. Não importa. Pelo menos agora não importa, não. A não ser que o exercício peça. Mas, como eu não disse nada, coloque esse cilindro morando em R3, sem levar em consideração muito detalhe, não. Tá aqui. O cilindro agora sim mora em R3. Pronto. Aí vamos procurar alguma coisa que cobre todo esse cilindro, mas em termos matemáticos, ou seja, o que é a roupa que verte esse cilindro. Vamos descobrir ele. Ah, eu tenho que procurar uma
função vetorial φ que sai de R2 e chega em R3, de tal modo que a imagem dessa nossa φ seja simplesmente esse nosso cilindro. É isso que vamos fazer. Então, deixa eu escrever aqui. Então, determinaremos ou encontraremos uma função vetorial é uma φ que sai de R2. Não precisa ser todo R2, não. Basta ser uma ômega de R2. Não precisa ser todo, não. Que sai de ômega contido em R2 e chega em R3. Tá o quê? Quando eu olhar para φ de ômega, isso aqui me dá todo o nosso cilindro, que é o nosso M2. Então, aqui eu vou chamar ele de M2. Então, o que queremos, pessoal, é uma aplicação que sai daqui, de R2. Que eu tenho o eixo do X. Aqui o eixo do Y. Aqui a origem. Vou mudar aqui a canetinha. Aqui é o nosso ômega. Eu vou sair de ômega com uma função vetorial, de tal modo que esse f de ômega seja todo o nosso M2, que é o cilindro. Então, quem é essa função vetorial? Vou pedir mais uma página. Então, vou tomar a seguinte função, pessoal. A função vetorial que eu vou tomar é uma φ de U e V, sendo igual a cosseno de U, seno de U e V, onde o nosso ômega, que é o ambiente que está em R2, que eu vou tomar U e V, ele é formado por todo U e V pertencente a R2, tá o quê? Esse nosso U, ele é maior ou igual do que zero, menor ou igual do que 2π, e esse V é maior ou igual do que zero, menor ou igual do que 1. Perceba que lá não falei nenhuma característica a mais. Eu não dei altura de cilindro, eu não dei nada, pessoal. Eu pedi só um cilindro. Então, aqui está o cilindro que eu estou olhando para esse aqui. Certo? Então, agora a nossa φ eu já conheço. É esta aqui. A cada U e V eu vou associar cosseno de U, seno de U e V. Então, o que podemos perceber? Note que, se eu fixar o V, note que, fixando esse V entre 0 e 1, o que temos, pessoal? Para esse V fixo, eu deixo variando apenas o U, eu tenho circunferências centradas na origem e raio 1. Então, temos circunferências centradas na origem e raio 1. Ou seja, para esse V fixo, eu vou olhar simplesmente para cosseno de U e seno de U, no plano XY. Vou olhar apenas para cá.
plano XY. Eu vou pedir aqui mais uma página. Aqui está o nosso R3. X, Y, Z, e aqui é a origem. Então, se você começar, eu fixei o Z, melhor, fixei o V igual a zero. Deixei somente o U variando. Quando eu faço isso, eu obtenho isso aqui, pessoal. Fixei o V igual a 1. Deixei o U variando. Ainda tenho essa mesma circunferência aqui, só que ela vai estar um pouco mais alto. Ela vai ocupar a altura Z igual a 1 aqui, que é quando o nosso V é igual a Z. Percebam. Como eu posso fazer isso aqui para todo V variando de 0 a 1? Eu posso completar esse espaço todo com circunferências. Eu posso fazer isso sem nenhuma dificuldade, de tal modo que podemos obter esta figura aqui, pessoal, que é o cilindro que estávamos considerando no início. Só que como lá não tínhamos nenhum padrão para esse cilindro, a maneira que eu tomei aquele cilindro, eu disse, não, eu vou tomar o cilindro centrado bem no eixo do Z, com altura 1, partindo do zerozinho aqui, pessoal. Então, agora sim, eu tenho isso aqui. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Vai acontecer o seguinte. Aqui eu tenho X, aqui o Y, aqui a origem. Só que eu vou mudar aqui. Eu vou chamar de UV. Pronto, eu vou chamar aqui de U, aqui de V. Aí o nosso U vai variar de 0 a 2π. E o nosso V vai variar de 0 a 1. Então, agora eu conheço quem é esse nosso ômega. Nosso ômega é esse conjunto aqui. Esse conjunto que estamos transformando. Eu estou transformando esse conjunto ômega aqui. Eu tenho a φ. Ela pega todo esse ômega e transforma num cilindro que chamamos de M2. Foi isso que fizemos, pessoal. E para cada U que você fixar... Não, para cada V, não é isso? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. É o V. Para cada V fixo... Para cada V que você fixar, você vai pegar isso aqui, essa reta aqui, ou esse segmento de reta, tá aqui. Você vai enrolar ele aqui, pessoal. Para cada um que você considerar, para cada V que você considerar fixo, eu consigo fazer uma reta. Para cada V que você fixar, tá aqui, você vai enrolar esse V, tá aqui, transformando em uma circunferência. Logo, essa nossa φ é uma parametrização. Logo, essa φ é uma parametrização. Portanto, o nosso cilindro é uma superfície.
ou uma superfície parametrizada, pessoal? Continuando. De um modo geral, o que acontece? De um modo geral, se eu tenho que gama T com funções componentes ou funções coordenadas xt, yt, é claro, esse nosso T pertencente ao intervalo I, que é um subconjunto da reta. Eu tenho uma curva plana. Uma curva plana significa dizer que é uma curva que mora no plano R2, certo? R é uma reta situada no plano perpendicular ao plano que contém gama. Então, pessoal, o conjunto de todas as retas paralelas a R que interceptam a curva gama chama-se um cilindro sobre a curva gama. Então, eu posso obter a noção de cilindro mais geral do que aqui conhecemos. Ou seja, eu posso olhar para... Vou fazer aqui em verde. Eu tenho uma curva que mora no plano R2. Nossa curva, esta aqui, pronto. Essa é a curva gama. Tá aqui a nossa curva gama. Essa curva mora em R2. Aqui eu vou fazer o nosso R2, vou mudar a cor da canetinha. Pronto, aqui está o R2. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo X. Em seguida eu considero um outro eixo. Um eixo que é perpendicular ao plano que contém essa nossa curva. No caso, esse nosso outro eixo seria esse aqui, pessoal. Para não ficar feio. Pronto. Eu olho para esse eixo aqui, que é o Z. Aí agora eu vou tomar todas as retas que vão interceptar essa curva. Essas retas são todas paralelas a este eixo Z. Aqui, aqui. Ficou feio esse aqui. Na verdade, são as várias posições que eu posso percorrer ao longo dessa curva através dessas retas. Então, quando eu faço isso aqui, que eu preencho o todo, eu vou fazer isso aqui, eu acabo obtendo essa figura aqui. Isso aqui é uma superfície que é chamada um cilindro sobre a curva gama. Pode ser que esse cilindro esteja deitado em direção ao eixo X, ou deitado no sentido do eixo Y. Não tem problema, o que vai mudar aqui só é onde a curva está contida. Porque pode ser que a curva esteja sobre o plano XZ, ou a curva pode estar sobre o plano YZ. Aí o que vai mudar é simplesmente em cima de que essas nossas retas vão estar, pessoal. Então essa é a única mudança. Em particular, se você olhar para o nosso cilindro aqui, esse nosso cilindro é obtido a partir dessa definição também. Só que a única diferença é que a curva que foi considerada foi simplesmente a circunferência sobre o plano XZ. Aqui a nossa gama T é simplesmente cosseno de T, seno de T, mais o cilindro que conhecemos, que é o cilindro reto, é um caso particular de cilindro sobre uma curva plana que foi dado aqui, pessoal. Então, sempre isso aqui vai significar um cilindro. No caso, a curva gama, ela recebe o nome de diretriz do cilindro. Esse é o nome que ela recebe. E cada retazinha que passa por gama, essas retas aqui, que são paralelas
ao eixo, que no nosso caso R ao Z, vão ser chamadas a geratriz do cilindro. Então, a curva é chamada de diretriz, as retas são chamadas de geratriz. E um cilindro sobre uma curva gama, ele é uma superfície parametrizada. Ele é uma superfície parametrizada e a parametrização aqui é dada, pessoal. A parametrização é simplesmente você olhar para a curva, no caso a gama T, e em seguida acrescentar um Vzinho, que esse V será a mesma coordenada da reta vertical ao plano onde a curva se encontra. Esse é o detalhe, percebam. Percebam isso, pessoal. Aqui você tem xt, yt. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a curva gama T. Aí, em seguida, você completa com V, onde esse V simplesmente são as coordenadas da reta que é perpendicular ao plano onde a curva se encontra. No caso aqui, é o Z. Então, eu não vou dizer que ele é Z, ou que ele é X, ou que ele é Y, porque esse negócio pode estar apontando para qualquer lado. Não importa, certo, pessoal? Aqui foi um caso simples, onde a reta perpendicular é o eixo Z. Mas pode ser para qualquer direção, não importa. Por isso eu coloco um Vzinho aqui. Mas, no caso, é isso que vai significar. Ele vai ocupar essas posições. Então, todos esses são chamados de cilindros. Aí, em particular, pessoal, se considerarmos uma elipse em coordenada cartesiana dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, é claro, a e b diferentes de zero, a elipse você já conhece. Então, podemos parametrizar a elipse da seguinte maneira: a cosseno t, b seno t, onde esse t varia de 0 a 2π. Então, segue que o cilindro sobre a elipse gama é uma superfície parametrizada e conhecemos a parametrização. Conhecemos essa roupa que vai vestir esse cilindro. É a φ de t e v, que associa a cosseno t, b seno t e v, onde o t varia de 0 a 2π, cartesiano com R. Vamos ver o que está acontecendo, né, pessoal? Então, se você olhar, deixa eu começar fazendo elipse. Eu tenho uma elipse, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Perceba que essa elipse, ela mora no plano xy. Então, vamos lá. Eu começo fazendo o plano xy, porque a elipse, vocês já viram que ela mora no plano xy. Aqui. Eu repito aqui. Repito aqui. Ficou feio, né, pessoal? Ficou feio. Aqui. Aqui, pronto. Aqui eu tenho o eixo do x. Aqui eu tenho o eixo do y. E aqui a origem. Então, a nossa elipse, quando y é igual a zero, ela é igual a mais ou menos a. Não sei. Pode ser que o nosso a seja isso aqui. Vou mudar a canetinha. Aqui é o nosso a. Aqui é o menos a. Aqui é o b. E aqui é o menos b. Então, nossa elipse... Nossa, como ficou feio, pessoal. Esse conjunto aqui. Aqui eu posso chamar de gama T, porque eu sei parametrizar a elipse. Eu sei encontrar uma curva que descreve essa elipse que eu consigo encontrar, que é essa gama. Vocês já viram como é que se faz isso?
É só olhar para A cosseno de t, B seno de t. Aqui é a elipse. Aí, pessoal, eu vou colocar essa minha elipse agora em R3. Colocar ela em R3, vou considerar esse eixo aqui, o eixo do Z. Quando eu percorrer toda essa elipse com retas paralelas ao eixo do Z, pessoal, quando eu percorrer toda a elipse com retas paralelas ao eixo do Z, eu vou acabar descrevendo esse conjunto aqui. Deixa eu ver se fica bonitinho, né? Ah, ficou não, ficou feio, né, pessoal? Aqui, aqui, eu tenho aqui, tenho aqui. Então, vou obter mais ou menos esse conjunto aqui, que é o nosso M2. Isto é uma superfície. Por que que isso é uma superfície? Que eu posso olhar aqui para o plano XY, ou UV, ou TV, para não dar confusão. Aqui eu tenho T, aqui V, e aqui a origem. O T varia de 0 a 2π, e o V é toda a reta R. Então, o nosso ômega é todo esse conjunto aqui, pessoal. O nosso ômega é todo esse conjunto aqui. Aqui é o nosso ômega. Então, vamos tomar valores aqui em ômega. Vou associar essa φ de t e v. E eu consigo descrever toda essa nossa elipse. Então, esse conjunto aqui, eu consegui uma parametrização para ele. A parametrização aqui é dada. Então, portanto, eu tomei essa parametrização como, pessoal? Faltou tomar ela, né? Eu tomo essa parametrização como? A maneira como eu devo tomar a parametrização, ela é dada aqui na definição. Percebam que ela é dada por as componentes da curva e em seguida eu acrescento só as componentes da reta perpendicular à curva. Só isso. Então eu vou olhar para cá. A curva é a cosseno t, b seno de t. E em seguida eu repito v, que ele vai ser igual a z. Aqui o nosso v será igual a z, pessoal. Isso aqui é uma parametrização para para o nosso cilindro sobre a elipse. Essa parametrização. Então, temos esse nosso cilindro sobre uma elipse. Um outro exemplo de superfície, pessoal, é a esfera. A notação para a esfera será S índice 2, R, onde esse nosso R é o raio da esfera, que é maior do que zero. Já sabemos que a esfera é dada em coordenadas cartesianas da seguinte maneira. É formada por todos x, y, z que pertencem a R3, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Esse conjunto vocês já conhecem. A esfera, esse conjuntinho aqui. Aqui é a nossa esfera. Aqui é o conjunto de todo x ao quadrado mais y ao quadrado
mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. Esse conjunto ele mora em R3. Então, como ele mora em R3, tá aqui. Aqui eu tenho o eixo do x. Aqui eu tenho o eixo do y. Aqui eu tenho o eixo do z. Então, pessoal, eu quero verificar que a esfera realmente ela é uma superfície regular ou apenas uma superfície. Então, o que eu vou fazer? Considerar a seguinte função vetorial. Quem é a função vetorial que eu vou considerar? É uma φ, que a cada u e v, eu associo r seno u, cosseno v, r seno u. Aqui é vezes seno v. E na última coordenada, r cosseno u. Essa função vetorial não é nada estranho para vocês não, pessoal. Vocês já conhecem, vocês conseguem escrever pontos que estão em coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas. Não é nada estranho para vocês. Tudo isso aqui é coisa que vocês já conhecem. Só estamos aproveitando para dar ou para montar uma nova informação. Mas tudo isso aqui é conhecido de vocês. Então, eu vou considerar esse nosso variando de 0 a π. Aqui eu tenho π. E o nosso v, ele vai variar de 0 a 2π. Aqui. Então, você vai transformar esse retângulo em verde aqui. Você vai acabar transformando ele em uma esfera. Isso não é nada de estranho para vocês. Isso aqui vocês já fizeram, pessoal. Então, esse retângulozinho aqui, ele recebe o nosso nome de ômega. É aqui onde eu vou tomar valores. E aqui eu tenho a φ. Ela pega esse ômega e transforma nessa esfera aqui. Então, aqui é o nosso S2. R, que é simplesmente a imagem desse ômega por essa φ. Então, temos que φ é uma parametrização para S2, para a esfera. Logo, a esfera é uma superfície parametrizada, ou simplesmente uma superfície. Logo, S2, R é uma superfície. Então, a esfera também é uma superfície. E a parametrização para a esfera aqui é dada, coisa que vocês já conhecem. Percebam, pessoal. Só que temos uma observação. Porque perceba que eu posso obter a mesma esfera através de uma outra parametrização. Uma outra parametrização que agora sai de 0 a 2π, cartesiano com menos π sobre 2 e π sobre 2, chegando em R2, ou seja, chegando na esfera. Aqui conseguimos exibir uma parametrização para a esfera, está aqui.
E aqui eu consigo exibir uma outra parametrização para a esfera, pessoal. Uma PSI, que é a R cosseno U, a cosseno V, R seno U, cosseno V e R seno V. Essa parametrização é diferente. Aqui tínhamos lá no exemplo anterior, deixa eu colocar aqui como observação, do exemplo anterior, exemplo 1.4, né? Do exemplo 1.4, o que tínhamos? Tínhamos isso aqui, tínhamos uma φ de U e V. Quem era a cara dessa φ, pessoal? Ela era R seno de U cosseno de V, R seno de U seno de V, R cosseno de U. Isso aqui tínhamos no exemplo anterior. E agora conseguimos exibir uma outra maneira de escrever essa mesma circunferência, essa mesma esfera, através dessa parametrização aqui, pessoal. Da PSI, R cosseno U cosseno V, R seno U cosseno V, R seno V. Então, a mesma esfera pode ser parametrizada de duas maneiras diferentes. Ou seja, a mesma esfera pode ser vestida com duas roupas diferentes. É isso que estamos dizendo. Conseguimos duas roupagens para a nossa esfera. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa esfera assim. Tá aqui. A mesma esfera pode ser vestida com uma roupa em amarelo, onde essa roupa em amarelo é essa φ de U e V, que é uma parametrização, o que torna a esfera uma superfície parametrizada, logo uma superfície. Só que essa mesma esfera, deixa eu tentar cobrir ela com vermelho, pessoal. Ela pode ser vestida por esta outra roupa aqui. Ah, ficou feia. Vamos lá. Ah, quase que ficava bom, pessoal. A mesma esfera pode ser vestida com esta outra roupa que é a PSI. A PSI de U e V. Então percebam que a parametrização para a superfície ela não é única, pessoal. Você pode obter mais de uma parametrização sem nenhum problema. Então pense dessa maneira, você consegue vestir a mesma esfera com mais de uma roupa diferente. Então basta que você tenha uma para fazer as contas que vêm pela frente, certo? Então a parametrização para uma esfera, para uma superfície, não é única. A esfera é um caso particular. Um outro exemplo de superfície é um exemplo que vocês já conhecem, que são os gráficos de uma função, pessoal. Então, o gráfico de uma função também é uma superfície parametrizada. Formalmente, seja f que sai de ômega contido em R2 chegando em R. O gráfico dessa função vocês já conhecem. É formado por todos x, y e f de x e y, tal que esse nosso x e y mora em ômega. Esse conjunto vocês já conhecem, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Pois é, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Deixa eu ver se dá para fazer esse gráfico aqui. Vou descer um pouco mais isso aqui. Vou conseguir fazer o gráfico aqui, pessoal. O gráfico de uma função de duas variáveis é um conjunto que mora em R3. O gráfico de uma função de duas variáveis, ele mora aqui. Temos aqui o eixo x
aqui o eixo Y e aqui o eixo Z. Aqui temos a origem. O gráfico é esse conjuntinho aqui. Aqui é o G índice F, que é formado por todos x, y, z, f de x, y, tal que x e y pertencem a esse conjunto ômega. Então, o grafo de uma função também é uma superfície. Ele é uma superfície e eu sei como dar, ou melhor, eu sei como obter uma parametrização para esse gráfico. Parametrização será esta aqui. Considerar x e y. Pronto, x e y não vai me dar nenhuma confusão. Eu vou tomar o nosso ômega como sendo este conjuntinho aqui. Esse é o ômega. Aí eu vou sair de ômega e vou chegar em R3. Eu vou associar a cada x, y, eu vou associar x, y e f de x e y. Esta é a parametrização para o grafo de uma função de duas variáveis, pessoal. Então, o grafo de uma função de duas variáveis é uma superfície parametrizada ou apenas uma superfície. Aí, em particular, o paraboloide, que também é um conjunto que vocês já conhecem, ele também é uma superfície parametrizada, pessoal. O que é o paraboloide? O paraboloide não é uma figura estranha para vocês. Você já tem afinidade com o paraboloide, que é esse conjuntinho aqui que mora em R3. Esse conjuntinho que mora em R3 aqui. Aqui temos o eixo do X, o eixo do Y, o eixo do Z e a origem. Esse conjuntinho aqui, que chamamos de paraboloide, é formado por todo x, y e x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é uma superfície. Por quê? Porque isso aqui é um gráfico. É o gráfico da seguinte função, pessoal. Você tem uma função que sai de R2 e chega em R. Ela vai sair de x e y. Ela vai chegar em R. Aqui. O domínio dessa função, ele é muito importante aqui. O domínio da função f é esse ômega. Eu saio de ômega com uma f de x e y que associa x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu estou diante de uma função de duas variáveis, uma funçãozinha real. O grafo dessa função aqui é esse conjunto aqui. Isso aqui é simplesmente o grafo da função f. Isso vocês já sabem. O grafo de uma função, pelo que fizemos anteriormente, é uma superfície parametrizada, logo é uma superfície. Então eu olho para o domínio. Quando eu olhar para o domínio da função, eu vou conseguir uma parametrização de modo simples. Eu vou associar x e y com x, y e f de x e y. Essa é a parametrização. Mas o que é f de x e y? Vocês conhecem. O f de x e y é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esta φ aqui é a parametrização para o paraboloide. Paraboloide, esse por sua vez, que é o gráfico da função x ao quadrado mais y ao quadrado.
Portanto, quando eu olhar para φ de x e y igual a x, y, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é uma parametrização. Isso aqui é uma parametrização para o paraboloide. Logo, é o paraboloide M2, vou chamar ele de M2. Logo, esse M2 é uma superfície. Como vocês sabem, para que seja uma superfície, basta que esse conjunto seja todo coberto por uma parametrização. Certo? Consegui fazer isso, consegui uma superfície. A segunda observação que eu faço é que a esfera, ela não é grafo de uma função de duas variáveis, pessoal. A esfera não é gráfico, mas eu posso quebrar a esfera em dois gráficos. Ou seja, a esfera não é gráfico. Mas eu posso fazer o seguinte. Vou pegar essa canetinha aqui. Não, vou pegar essa canetinha aqui. Eu posso fazer o seguinte com a esfera. Confio. A esfera não é gráfico. Mas essa parte de cima da esfera, ela é gráfico. E essa parte de baixo aqui da esfera também é gráfico, pessoal. A esfera como um todo não é gráfico, mas essa parte de baixo é um gráfico e essa parte de cima é um gráfico. Essa parte de cima, a notação será esta aqui. É a S2+. Ela é formada por todo x, y, z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado. Teria que ser de vermelho, né, pessoal? Deixa eu apagar. Tem que ser de vermelho. Então, a parte de cima é o S2+, é formado por todo x, y, z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual, no caso aqui, nossa esfera de raio 1, é igual a 1, e esse nosso z é maior do que 0. É igual a 1, né, pessoal? E a parte de baixo é a S2 menos, ela é formada por todo x, y, z, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1, e esse nosso z é negativo. A parte de cima é chamada de calota superior e a parte de baixo é chamada de calota inferior. Tanto a calota superior como a inferior são gráficos de duas funções. Então, a calota superior, ela é grafo da função x. Deixa eu mudar a canetinha, tem que ser de vermelho, pessoal. Apagou aqui, né? Então, a calota superior, ela é grafo da função x, y igual, a função f de x e y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tal que x e y pertence a R2, enquanto que a calota inferior, ela é o grafo da função menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado.
tal que x e y também pertence a R2. Ficou pequeno demais. Pertence a R2. Para apagar. Fazer maior. Então, aqui é a calota superior em vermelho e a inferior em amarelo. A superior e a inferior são grafos de uma função, logo são superfícies. Só que a superfície, que é a esfera, não é grafo. Suas calotas são. Certo, pessoal? Mas você pode olhar e pode perceber que a esfera como um todo, ela é a união das suas calotas. Eu vou unir a calota superior com a calota inferior. Dessa forma, eu consigo também mostrar que a esfera ela é uma superfície parametrizada ou apenas uma superfície, embora não seja gráfico. O que são gráficos são suas calotas, mas a esfera não, pessoal. Aí um outro exemplo de gráfico são as superfícies de revolução, ou superfícies de rotação, pessoal. Esse é um outro exemplo de gráfico. Serão chamadas de M índice 2, que são superfícies de rotação. São superfícies que são obtidas pela rotação de uma curva gama em torno de um eixo. Por simplicidade, vamos considerar essa curva gama como sendo a curva que mora no plano XY. Então, ela possui componentes x de t e y de t, onde esse nosso t pertence ao intervalo AB. Ah, e mais, eu vou considerar esse y maior do que zero. É isso que eu vou fazer. Então, nossa curva gama será esta curvazinha aqui. O eixo de rotação será o eixo do x. E essa nossa superfície de rotação, ela é uma superfície parametrizada. Ou seja, ela é uma superfície no sentido de possuir uma parametrização. A parametrização para ela é essa φ, que sai do intervalo AB cartesiano com 0 a 2π, chegando em M2. O que ela faz? A cada t e θ, ela vai associar x de t, yt cosseno θ, yt seno θ. É isso que ela vai fazer. Deixa eu pegar aqui mais uma página. Vamos ver isso acontecendo, pessoal. Eu tenho uma superfície de rotação. A superfície ela pode ser rotacionada em torno de qualquer um dos eixos. Aqui, só para simplificar a notação, eu vou escolher o eixo de rotação como sendo o eixo do x, pessoal. Só para isso. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui temos a origem. Ah, tem uma curva que mora nesse plano XY. Quem é essa curva? A nossa curva é isso aqui.
Aqui eu tenho a curva gama t, que possui componente x de t e yt, onde esse y é positivo. Aqui é a nossa curva gama. Poderia ser outra curva? Poderia, pessoal. Eu considerei essa estrutura aqui só para que vocês possam estar verificando o que está acontecendo. Mas aqui não é regra geral, não. Essa curva pode estar em qualquer um dos planos, não tem problema. Aí eu vou girar essa curva gama em torno do eixo do x. Eu vou girar ela aqui. Vou fazer isso aqui. Faço esse giro, essa rotação. Quando eu faço isso, pessoal, eu obtenho uma superfície, que essa superfície é aqui, aqui, que é a nossa M2, que é chamada superfície de rotação, ou superfície de resolução. Isso aqui é uma superfície parametrizada, ou seja, realmente é uma superfície no sentido que estamos trabalhando, porque eu posso obter isso aqui como imagem da seguinte parametrização, pessoal. Isso aqui é a imagem de ômega, onde quem é o nosso ômega? O nosso ômega aqui é dado. Cadê o ômega? O que eu vou fazer? É a B cartesiano com 0 a 2π, onde a B, aqui pessoal, o nosso T, ele toma valores em AB. Esse AB, ele vem aqui para compor o nosso ômega, ele vem para cá para compor o ômega, e em seguida eu vou adicionar 0, 2π, da maneira como é dado aqui, 0 a 2π. Esse é o nosso ômega. A nossa parametrização, ela toma um T e um θ, ela faz o quê? Ela associa x de t, no caso, o nosso x de t está aqui, ela associa yt cosseno θ, e ela associa yt seno θ. Então, isso aqui é a parametrização para a M2. Portanto, uma superfície de rotação ou superfície de revolução é uma superfície parametrizada, ou seja, é uma superfície. Aquele conjunto obtido por rotação dessa curvazinha é uma superfície, pessoal. Portanto, M2 é uma superfície ou superfície parametrizada. Em particular, se considerarmos uma parábola γt com componentes t e t ao quadrado, vou pedir mais uma página, vou considerar uma parábola no plano xy, aqui o nosso plano XY. Aqui é a origem. E no plano XY temos o que, pessoal? Temos, em particular, temos uma curva gama, que é a gama t, dada por t e t ao quadrado. Eu vou mudar a cor da canetinha. Temos esse conjunto aqui. Nossa, como ficou feio. Ah.
Então, aqui eu tenho o conjunto T e T ao quadrado. Aí eu vou girar essa curva em torno do eixo do x, pessoal. Quando eu girar essa curva em torno do eixo do x, o que ela vai fazer? Deixa eu olhar aqui. O T variando de 1 a 2. Ela vai variar de 1 a 2. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho... Tem que subir um pouco mais, né, pessoal? Tem que vir até aqui. Pronto. E aqui eu tenho 2. Aí, quando eu girar, eu vou obter isso aqui. Eu obtenho isso aqui. Que me dá essa figura aqui, que é uma superfície de rotação, ou uma superfície de revolução. Isso aqui é simplesmente a M2, que é a imagem de uma φ de ômega, onde quem é o nosso ômega? Lembrando que o ômega é o cartesiano do intervalo onde a curva está definida. Está aqui a curva que está definida no intervalo de 1 a 2, cartesiano com o intervalo 0 a 2π. É aqui aberto, né, pessoal? E a nossa φ, ela associa t e θ. O que ela faz? Vamos ver o que ela faz. Ela associa x de t. O x de t é igual a t. Ela associa yt cosseno θ. O yt é t ao quadrado. T ao quadrado cosseno θ. Ela associa yt seno θ. O yt é t ao quadrado seno θ. Isso aqui é uma parametrização. Então, esse conjunto aqui é uma superfície que é chamada superfície de rotação, pessoal, ou superfície de revolução. Esse é o nome que ela recebe. Chamado cone de revolução, que é um nome particular, não é isso? Com cone ficou, né, pessoal? Que é o cone de revolução. Aí temos mais um exemplo, que é o exemplo 1.7, onde eu vou olhar para a curva γt, que é t seno de 2t mais 4. Essa curva é uma curva sobre o plano XY. Eu olhei aqui para o plano XY. Se você olhar para o plano XY, pessoal, e em seguida olhar para γt como sendo igual a t, 2 seno t mais 4, isso aqui é justamente o gráfico de uma função que vocês conhecem, da função seno. Isso aqui é um senoide, pessoal. Percebam, o t varia de π sobre 8 a 2π. Isso aqui é o gráfico de um senoide, quando 2π é zero, vai no máximo em 4, tem que ficar mais alto, né, pessoal? Deixa eu aumentar mais esse x aqui. Isso aqui é o gráfico de um senoide, isso aqui é um senoide, é o gráfico da função seno. Deixa eu aumentar isso aqui, que ele vai até o 4, né? Fica o seno, fica 2, 0, vai até o 4, vai até aqui. Ficou feio. Π sobre 8 fica... Dá o quê?
Então, ele vai variar daqui. Dá o quê? 180 por 8, dá 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Dá mais ou menos aqui, né, pessoal? Ele vem daqui até aqui. Aqui eu tenho π sobre 8. Aqui eu tenho 2π. Então, o gráfico ele vai ficar se comportando assim, né? Ele vai subir. Não é isso, pessoal? Ele vai fazer isso aqui. Quando der 2π, ele dá lá no máximo. E desce. Vai ficar como? Ele vai ficar assim. Fica mais ou menos assim, pessoal. Fica tanto aí. Então, aqui eu tenho a cor. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Vou colocar a canetinha nessa cor aqui. Vai fazer isso. Então, aqui eu tenho a gama T. Eu vou girar ela em torno do eixo X. Quando eu giro ela em torno do eixo X, eu obtenho isso aqui. Ficou um descompasso. Eu obtenho isso. Eu tenho esse conjunto aqui. Já sabemos que esse conjunto é uma superfície. Ele é uma M2, que é a imagem de uma φ aplicada em ômega. O ômega eu conheço, ele depende desse intervalinho de tônus T. Ele é π sobre 8, 2π, cartesiano com 0, 2π. E a φ, por sua vez, ela é conhecida, pessoal. Quem é a φ de t e θ, ela é igual a t, em seguida 2t, em seguida 2 seno t, 2 seno t mais 4, tudo isso aqui vezes cosseno θ, 2 seno t mais 4, tudo isso aqui vezes seno θ. Isso aqui é a parametrização, ou uma parametrização, pessoal. Uma parametrização de M2. Então, as superfícies de rotação, superfícies de revolução, são superfícies bastante interessantes. Vocês agora sabem como parametrizar essas superfícies, pessoal. Não é mais algo estranho para vocês, certo? A observação que eu faço é que, de acordo com a característica da parametrização, pessoal, ela vai transferir essa característica para a superfície. Ou seja, a parametrização é contínua. Então, agora a superfície ela é contínua. A parametrização é diferenciável. Então, agora a minha superfície ela também é diferenciável. A minha parametrização é de classe CK. Então, a minha superfície também é de classe CK. Então, se você quer investigar se a sua superfície é contínua, ou é diferenciável, ou é de classe CK, tem que olhar para onde? Você deve olhar para a parametrização. Você tem que olhar para cá, que é uma função vetorial. Aí você vai olhar para cá e decidir, essa minha função é contínua? Então, a minha superfície é contínua. Essa minha função, ela é diferenciável? Então, a minha superfície é diferenciável. Essa minha função, ela é de classe CK? Então, a minha superfície também é de classe CK. Então, o que vai dizer se a sua superfície é diferenciável, contínua ou de classe CK é a sua parametrização. Ela que vai dizer. Então, percebam o seguinte. Eu disse para vocês anteriormente que em uma superfície não existe apenas uma parametrização. Eu tinha dito isso a vocês. Porém, pessoal,
Tomar a melhor parametrização significa dizer que você está tomando parametrizações que satisfazem condições como essas. Certo? Então, eu posso estar trocando a parametrização a fim de adequar isso aqui. Então, isso é interessante. Aí temos mais um exemplo, que é o exemplo 1.8, que diz o seguinte, que eu posso obter uma superfície ainda de uma outra maneira. Eu posso obter superfícies como sendo imagem inversa de uma função de classe CK, pessoal. Eu tenho uma função que sai de um conjunto D contido em R3, chegando em R. Essa função é de classe CK. Eu vou tomar um pontozinho C que pertence à imagem dessa função como sendo um valor regular. O que é ser um valor regular, pessoal? O gradiente dessa função é não nulo. Então, quando eu olhar para a imagem inversa, ou seja, você tem uma f de x, y e z, agora que pertence a R, aí eu vou considerar um Czinho que pertence a R, e vou olhar para o seguinte conjunto. Conjunto de todos x, y, z pertencentes a R3, tal que f de x, y, z é igual a C. Esse conjuntinho aqui, pessoal, sempre que o gradiente da função é diferente de zero, isso aqui é a imagem inversa da função. Isso aqui vai fornecer uma superfície de classe CK. Ou seja, essa nossa f é de classe CK. Isso aqui vai fornecer uma superfície de classe CK. É uma superfície de classe CK. Então, as imagens inversas por valor regular são superfícies de classe CK. Em particular, a esfera é uma superfície de classe CK, porque a esfera, pessoal, cadê a nossa esfera? A esfera S2, que é S2, pessoal. A esfera S2, ela é uma superfície de classe CK, porque isso aqui é simplesmente o valor regular, a imagem inversa do seguinte valor regular. É a imagem inversa do número 1, onde essa função f é a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É uma função real de classe CK. Ela é uma função real de classe CK. Logo, a esfera, que é esse conjuntinho aqui, também é uma superfície de classe CK, pessoal. E aqui é uma nova maneira de obter a esfera. Vocês já viram há 4 maneiras diferentes de provar que a esfera ela é uma superfície, pessoal. Isso aqui é mais uma maneira como sendo obtida por imagem inversa. Certinho?